Branca. Pô, sobe o volume. Ô, volume, vamos subir isso. Aí, ó. Uma boa noite para todo mundo. Hoje é 19 de setembro de 2025. Sexta-feira. Hoje não era suposto eu fazer live não, mas graças a Deus eu tô bem. Então eu estando bem eu faço. E eu gosto de fazer live, tá, gente? Eu gosto de estar aí interagindo com vocês. Tô esperando o TikTok aqui chegar também. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, Gabriela. Deus abençoe. Então eu vou fazer a live às 7 horas da igreja. Só tô dando um tempinho aqui porque eu liguei o TikTok também. E o TikTok tá começando a chegar o pessoal. Uma boa noite pro TikTok, pessoal. Hoje era suposto eu não fazer a live, mas se eu estiver bem, eu faço a live. Porque vou mostrar pra vocês meu bichinho, que eu gosto de mostrar os bichinhos. A minha gatinha correu pra lá, né? Minha gatinha branca, que eu sempre mostro pra vocês. O TikTok você não pode ficar virando, né? Não, porque trava. Ah, não, o TikTok não vou virar, não. Vou mostrar o gatinho assim. Vou mostrar no Instagram também. Olha lá, o Fênix tá só cochilando, ó. Tá vendo? Então já mostrei no TikTok. Não vou ficar virando, né? Não. Ontem travou. Eu tô com medo de travar. Se travar aqui, não vai dar problema. Então eu tô ao vivo no TikTok e no Instagram. Então uma boa noite pra todo mundo. Vou mostrar pra vocês meu gatinho aqui, ó. Aqui no Instagram dá pra mostrar tranquilo. No Instagram dá aqui, ó. Aqui, ó, eu deitado aqui, ó. Tá deitado que ele vai escutar a live. Daqui a pouco, no horário da janta, ele levanta desesperado. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Vou dar prosseguimento às 7 horas da igreja. Tá aqui, ó. Eu estou na página 218. Antes de iniciar, eu gosto de cantar somente crer, porque as 7 horas é um livro sagrado. E a gente tem que entrar com reverência, né? Tem hora que eu acho que tá assim. Congela a imagem, cara. Então vamos. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, quero te agradecer mais uma vez pelo teu cuidado no meu dia a dia, no meu trabalho. O Senhor cuidou de mim, Senhor. Foi um dia com a tua proteção. Trabalhei bem, estou descansado. Cheguei a comentar que talvez hoje à noite eu não iria fazer a live, porque levantei 6 horas da manhã. 6 horas não. 5 horas o telefone, o meu celular despertou. 5h05 eu já estava de 5h10 eu estava de pé. 5h15, 5h20 eu estava fazendo oração da manhã. Então eu estava cansado, com sono. Fiz a oração. E lá pro deitar depois da oração, eu dormi bem, descansei meu corpo. E falei, eu não devo aguentar fazer a live. Mas cheguei bem, estou com saúde, estou bem, o Senhor me guardou. E estou com o desejo novamente de fazer a live e dar continuidade das 7 horas, que é esse livro sagrado, abençoado do Senhor. O Senhor possa trazer revelação da tua palavra. Te agradeço de tudo, por o Senhor ter cuidado de mim até aqui e por eu estar bem. E estar disposto para continuar no caminho da tua leitura, da tua mensagem, e que o Senhor possa nos ajudar
a nos entender mais sobre as coisas de Deus. É o que eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe. E outra coisa também, gente. Se eu estiver bem, descansado, vou ser sincero com vocês, eu gosto de fazer. Ocupa meu tempo e eu gosto de estar envolvido com as coisas de Deus. A verdade é essa. Eu tenho uma coisa que eu gosto, um hobbyzinho meu, que é o jogo de dama. Mas vocês acreditam que eu estou envolvido com as coisas de Deus? Até o joguinho de dama que eu gosto, que eu gosto para distrair minha cabeça. De vez em quando eu vou lá, mas eu fico envolvido aqui, ó. O que eu gosto é de estar aqui junto com vocês. Tá? Buscando mais de Deus. E querendo ou não também toma a energia da gente. E como eu tô com energia, eu vou gastar minha energia aqui nas coisas de Deus. Quando eu tiver fôlego e estiver bem, eu quero gastar minha energia com as coisas de Deus. Só se eu não estiver bem, gente. Se eu não estiver bem, não tem como. Aí não tem como não, né? Mas se eu estiver bem, se vocês verem aí eu não fazendo live, é porque de alguma coisa. Ou que eu comecei a trabalhar mais à noite, ou se eu não estiver bem. Mas fora isso, eu gosto de fazer. É um prazer enorme eu estar buscando as coisas de Deus. Então vamos dar continuidade, ó. Assim, quando Leão X tornou-se Papa, eu, João Detezel, veio vender indulgência pelo pecado. Lutero não teve escolha senão levantar-se contra esse ensinamento anticristianismo. Se não levantar-se contra esse ensinamento, primeiro ele bradou do púlpito contra aquilo e depois escreveu suas famosas 95 teses, as quais ele pregou na porta da igreja do castelo em 31 de outubro de 1517. Em pouco tempo, a Alemanha já estava inflamada e a reforma estava em ação. Agora que seja lembrado que Martinho Lutero não foi o único que protestara contra a Igreja Católica Romana. Ele foi apenas um entre muitos. Outro tinha negado aos pagãos o seu autoconferido poder temporal e espiritual. E mesmo entre os papas houve reformas temporais menores. Assim houve muitos outros que levantaram controvérsias. Mas no caso de Lutero e do tempo de Deus estava propício a um movimento definido, que seria o começo da restauração da igreja para um derramamento do Espírito Santo, no tempo muito mais tarde. Agora, o próprio Martinho Lutero era um cristão sensível, cheio do Espírito. Ele foi claramente um homem da palavra, porque não apenas tinha uma profunda paixão por estudá-la, mas por torná-la disponível a todos, a fim de que todos pudessem viver dela. Ele traduziu o Novo Testamento e deu ao povo esta árdua obra. Ele mesmo a fez, corrigindo uma imagem, até mesmo 20 vezes. Ele reuniu em torno de si um grupo de eruditos do hebraico, entre os quais havia judeus, e traduziu o Velho Testamento. Esta obra monumental de Lutero é ainda a obra sobre a qual todos
todas as sucessivas obras da Escritura na Alemanha se basearam. Ele foi um poderoso pregador e mestre da palavra, e insistiu especialmente em seus primeiros anos de proeminência pública que a palavra era o único critério. Deste modo, ele era contra as obras com um meio de salvação e o batismo, um meio de regeneração. Ele ensinava a mediação de Cristo independente do homem, como era o conceito original e pentecostal. Ele era um homem dado a muita oração e pretendera que quanto mais trabalho tinha a fazer e quanto mais intensamente era prisionado pelo tempo, então mais de seu tempo dava a Deus em oração, a fim de garantir resultados satisfatórios. Ele sabia o que era lutar com o diabo e dizer-se que Satanás um dia lhe apareceu visivelmente e ele atirou o tinteiro nele, ordenando que se fosse. Outra vez depois, fanáticos vieram a ele para convencê-lo a juntar-se a ele, para banirem todos os padres e Bíblias. Ele discerniu o espírito deles e os mandou embora. Registrado a respeito do doutor Martinho Lutero, na história de Sauer, volume 3, página 406, que ele era um profeta, evangelista, falava em línguas, interpretava em uma só pessoa, dotado de todos os 9 dons do Espírito Santo. Que homem, hein? Deus deu muito dom para esse Martinho Lutero. O que comoveu o seu coração pelo Espírito Santo e que foi o pequeno broto verde que significava que a verdade estava voltando à igreja, como era conhecida no Pentecoste. Foi a doutrina da justiça, salvação pela graça, independente das obras. Eu reconheço que o doutor Lutero não apenas cria e apenas pregava justificação, mas esse era o seu tema principal, como de fato tinha de ser, porque essa é a doutrina básica da verdade da palavra. Ele será para sempre conhecido como o instrumento, não na mão de Deus, que fez reviver essa verdade. Ele foi o 5º mensageiro e sua mensagem foi: o justo viverá da fé. Amém? O justo viverá da fé. Certamente admitimos que ele sabia e ensinava que devemos andar de fé em fé. Se você não tiver fé, você nem levanta da cama, tá? Se você não tiver fé que seu casamento vai dar certo, você nem casa. Se você não tiver fé que as coisas vão dar certo, você não consegue fazer nada. Então, você tem que ter fé. De fé em fé vive o cristão. Seu maravilhoso entendimento sobre soberania, eleição, predestinação e outras verdades mostram-o como sendo um grande homem na palavra. Embora eu repita, como dizem os historiadores,
Deus usou para trazer ao povo a sua bandeira contra as obras. O justo viverá da fé. E sempre Deus tem que ter homem justo aqui na terra, tá, gente? Deus teve que dar esse tanto de dom que ele deu para Martinho Lutero, para ele restaurar a igreja. Porque a igreja já estava perdida. E olha para você ver o dom que deu Deus ao homem. O homem falava em várias línguas aqui, ó. O homem, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Olha o que ele era profeta. Ele era evangelista. Ele falava em línguas. Ele interpretava. Então, com esse tudo que ele fazia, ele conseguiu trazer a palavra de volta. Porque a igreja já foi há muito tempo, já está caída. E esses homens de Deus já morreram, gente. E os que entraram na igreja, acabou com a igreja. É isso que vocês têm que entender. Então, mas vocês observaram que o homem, quanto mais passava o tempo, mais o homem dedicava a vida a Deus? O homem era um homem separado de Deus. Andar de fé em fé. Seu maravilhoso entendimento soberania, eleição, predestinação. O justo viverá da fé. Agora, como já mencionei, essa era foi chamada pelos historiadores o período da reforma. Isto é exatamente correto. É isso que ela foi. Tinha que ser assim, pois Martinho Lutero foi um reformador da igreja, não um profeta. Agora, eu sei que o livro da história o chama de profeta, porém isso não quer dizer que o livro da história esteja certo, porque não há nenhum registro qualificando Martinho Lutero como um verdadeiro profeta de Deus, no grande sentido escriturístico dessa palavra. Ele foi ótimo mestre, com algumas manifestações do Espírito Santo em sua vida, e louvamos a Deus por isso. De fato, ele não pode conduzir a igreja de volta a toda a verdade como faria um homem como o apóstolo Paulo, que era tanto apóstolo quanto profeta. Então, aqui ele falou as qualidades dele lá, que estava escrito que ele era profeta, mas aqui ele já está falando que a gente, que embora ele tivesse esse tanto de qualidade, mas o apóstolo Paulo, que realmente era o profeta dessa era, ele era tanto apóstolo como profeta. Ora, à medida que o tempo avançou, encontramos uma grande mudança no modo em que ele conduziu os negócios nos quais estava envolvido. A princípio, ele fora tão gentil, tão destemido, tão paciente e constantemente esperando Deus solucionar os problemas. Mas então, um vasto número começou a vir para sua bandeira. O propósito dele não era verdadeiramente espiritual, mas exatamente eles tinham motivações políticas. Eles queriam quebrar o jugo do Papa. Eles não gostavam de mandar dinheiro para Roma. Decisões se levantaram. Logo ele foi arrastado para dentro de decisões e negócios políticos que realmente ficava fora do domínio da igreja. Exceto que a igreja, através da oração, da pregação e da conduta, pudesse levantar uma bandeira para ser observada.
Esses problemas de política se avolumaram até entre senhores e camponeses. Suas decisões foram tão erradas que aconteceu uma revolta e milhares foram mortos. Eles pretendiam fazer o bem. Porém, uma vez que deixaram-se enredar novamente em um evangelho do tipo igreja-estado, ele teve que colher vendável. É muito complicado quando entra a igreja com política. Costuma atrapalhar as coisas de Deus. Porém, apesar de tudo isso, Deus usou Martinho Lutero. Não seja dito que suas intenções foram erradas. Seja dito somente que seu julgamento falhou. Verdadeiramente, se os luteranos pudessem voltar ao seu ensinamento e servir a Deus como este afável irmão o serviu, então esse povo certamente teria um crédito e louvor ao grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A saudação. Apocalipse 3:1. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Uma vez mais, como nas 4 eras anteriores, o Espírito está revelando para nós o nosso misericordioso Senhor, apresentando seus maravilhosos atributos. Essa vez, enquanto ele se acha no meio da igreja, e vemos como os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sabemos quem são as 7 estrelas. Porém, teremos que descobrir a que os 7 Espíritos se referem. Essa mesma frase é encontrada 4 vezes no livro de Apocalipse. Apocalipse 1:4. E dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Apocalipse 3:1. Isso diz quem tem os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4:5. E do trono saíram relâmpagos e trovões, vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5:6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Eu só quero falar com vocês, não sei se vocês sabem. Cada geração teve um mensageiro. Cada mensageiro foi um Espírito de Deus. E nessa era que nós estamos vivendo também tem um mensageiro. Então esses 7 olhos aqui estavam significando os 7 mensageiros que Deus manda a mensagem na terra para salvar seus filhos. E de todo jeito, sempre Deus manda um mensageiro em cada era, em cada geração, tem que ter um. Porque é só ele que vai combater as coisas erradas do mundo, que vai trazer a palavra original, trazer a palavra para salvar os seus filhos eleitos. Porque, do mesmo jeito que tem uma errada, Deus tem que ter um mensageiro em cada era, para que se a pessoa ela chegar a ser condenada, não tem como ela falar que não tinha um mensageiro aqui na terra.
Sempre tem que ter uma mensagem para tirar seu povo do mundo, das coisas do mundo, para ele aproximar mais de Deus. Para começar, sabemos com certeza que esses versículos não estão ensinando uma doutrina nova e contrária a João 4:24. Deus é um Espírito, mas isto é semelhante a 1 Coríntios 12:8-11, onde encontramos um Espírito manifestando-se em 9 maneiras. Desse modo, sabemos que os 7 Espíritos de Deus significa que é um só, o mesmo Espírito, aparecendo de uma maneira cétupla. Agora, em Apocalipse 4:5, esses mesmos 7 Espíritos são chamados de lâmpadas de fogo, que adiam diante do Senhor. Uma vez que João sempre usou apenas símbolos do Velho Testamento no Apocalipse, vamos ao Velho Testamento e encontramos em Provérbio 20:27, que a alma, na versão em línguas, Rei Tiago, o Espírito traduz, o homem é a lâmpada do Senhor. Esses 7 Espíritos chamam-se associados ao homem. João Batista, em João 5:35, foi chamado de uma candeia que ardia, que realmente deveria ser traduzido por lâmpada, que ardia. Além disso, em Apocalipse 5:6, os 7 Espíritos são identificados como 7 olhos. Em Zacarias 4:10, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor. Na versão em inglês do Rei Tiago, lê-se Zorobabel, com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor. Em tradução, é muito evidente que a palavra eles refere-se a homens. Assim vemos que os olhos do Senhor, nesse caso, são homens. Os olhos do Senhor são homens. São os 7 mensageiros que teve aqui na terra, que olharam para a terra, que profetizaram, que levavam a palavra de Deus para que as pessoas chegassem a Deus. Então esses 7 homens são os 7 olhos mensageiros para Deus. Evidentemente, eles serão homens ungidos, cheios do Espírito Santo, pois os ministros de Deus não estão no poder de homens, mas do Espírito Santo. Juntando nossas descobertas escriturísticas, fica patente que os 7 Espíritos de Deus refere-se ao ministério contínuo do mesmo Espírito Santo nas vidas desses homens, como os quais Deus se identifica muito intimamente. Eles são seus olhos, é o que eu falei, eles são os olhos de Deus aqui na terra, e eles são suas lâmpadas. Quem esses homens são, pode facilmente ser visto. Porque, deixa eu aqui que eu acho que eu perdi. Me perdi? Gente, do nada eu me perdi. Eu me perdi. E seus olhos estão... Oh, me perdi, cara.
porque a frase seguinte aos chama de 7 estrelas, as quais já não são conhecidas como 7 mensageiros para as 7 eras. Quão belo é isto! Veja, as estrelas foi destinada a refletir luz de noite, porque o sol se pôs. Exatamente assim o mensageiro, se purificando como uma estrela, para cada era tinha de refletir a luz do Filho. Todos eles fizeram isso pelo Espírito Santo. Paulo foi o primeiro mensageiro, e ele disse em Gálatas 1:8 que se qualquer anjo, qualquer mensageiro, qualquer evangelho, além de Paulo anunciou, fosse anátema. Paulo sabia que depois que partisse, depois que ele morresse, que ele estava trazendo a palavra original, poderia entrar outra pessoa no lugar dele e não trazer a palavra original. E a igreja fica caída como está caída. Partisse e traria lobos cruéis. Ele sabia que o próprio Satanás podia aparecer como um anjo de luz, quanto mais seus ministros. Assim ele adverte que esse evangelho seria sempre o mesmo. Ora, Paulo batizava em nome de Jesus e rebatizava quanto as pessoas não tinham sido imersivas assim. Ele pôs a igreja em ordem e ensinou o uso adequado dos dons do Espírito Santo e confirmou que eles deviam permanecer na igreja até que Jesus viesse. Desse modo, os mensageiros seguintes, todos os 6 remanescentes, pelo mesmo Espírito Santo, arderiam com o mesmo fogo e dariam a mesma luz do Evangelho de Jesus Cristo, e os sinais o seguiriam. Irineu qualificou-se, sim. Martim qualificou-se, sim. Columba qualificou-se, sim. Martinho Lutero qualificou-se muito, seguramente sim. Wesley qualificou, sim, Senhor. Ele teve um grande ministério. Esses homens que ele está falando é todos mensageiros de Deus aqui na terra para trazer luz à palavra de Deus. O resto não é de Deus, é apenas religião. E cada era tem um mensageiro. E até orou para seu cavalo ficar bom. E ele ficou. Aí está, 7 eras da igreja, 7 mensageiros da igreja. E 7 mensageiros que foram semelhantes. E Paulo pronunciou uma maldição sobre qualquer um que dissesse que era um mensageiro, mas tivesse um evangelho diferente e viesse numa luz diferente de Paulo. Então todos têm, cada era tem uma mensagem para aquela era daquele tempo, mas porém ela tem que estar sempre alinhada com a mensagem de Paulo. Senão ela não é verdadeira. Agora, esta minha última afirmação concorda com o resto da palavra, sim. A palavra diz: se alguém acrescentar a esse livro ou tirar dele, seria atormentado e sentenciado à condenação por Deus. Deus disse
eu farei vir as pragas escritas nesse livro, ou tirarei sua parte da árvore da vida. Apocalipse 22, 18. Tá vendo como que as coisas de Deus é tremenda, mas é uma responsabilidade enorme, gente. A gente tem que trazer a verdade para o povo. E aí, através da verdade, depois o povo vai ser julgado. Que cada um tome sua decisão. Assim vemos que os 7 espíritos realmente se refere ao único Espírito de Deus, operando a vontade e a palavra de Deus em diferentes gerações. Eu gostaria de ilustrar isso a partir da palavra. O Espírito de Deus estava poderosamente sobre Elias. Depois, esse mesmo Espírito veio sobre Eliseu, em duplo efeito. Então, século mais tarde, o mesmo Espírito que chamamos de Espírito de Elias, a fim de descrever seu ministério, voltou sobre João Batista. Tá vendo, gente? Que cada era vai caminhando o mesmo Espírito, porém só muda o homem. Vocês estão dando para vocês entenderem aí? Primeiro era no Espírito de Elias. Depois duplicou. Foi no Espírito de Eliseu, quando Elias partiu. E depois de Eliseu veio o Espírito de João Batista. O mesmo Espírito, porém homens diferentes. Estão dando para vocês entenderem? Um dia esse mesmo Espírito, identificado pelo mesmo tipo de ministério, virá sobre um homem para o fim da era da igreja gentia, que é a era que nós estamos vivendo. A era gentia de Lutero. Além disso, a Escritura diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e virtude, e ele andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Quando Jesus foi embora, ele disse a seus discípulos para permanecerem até o Pentecoste, em cuja ocasião o mesmo Espírito que estava sobre ele voltaria e cairia sobre eles e os encheria. Então, para eles ficar lá, que o Espírito de Deus ia cair sobre os homens daqueles tempos de Deus, ia se repartir e encher todos eles com o Espírito Santo. Então, aquele corpo chamado para fora, a igreja estaria em seu lugar sobre a terra, tornando seu lugar. E porque esse mesmo Espírito que estava nele, estaria neles. Eles fariam as mesmíssimas obras. E qualquer povo que seja verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo, a verdadeira igreja manifestará as mesmas obras que Jesus e a igreja pentecostal fizeram. Porque o mesmo Espírito está neles. Qualquer outra igreja que não tenha o Espírito e as manifestações vai ter que prestar conta com Deus. Tá dando para entender? Qualquer igreja, qualquer manifestação do Espírito que não tenha o mesmo Espírito pentecostal de Jesus Cristo, a igreja verdadeira terá que prestar contas. Tá dando para entender? Também diz aqui que essas 7 estrelas, ou 7 mensageiros, para as 7 eras, estão em sua mão,
ele os está segurando, você reconhece imediatamente que, se eles são mantidos em sua mão, então associados com o seu poder. É isso o que a mão significa. Significa poder de Deus. É autoridade de Deus. Nenhum deles veio em seu próprio poder. Ele o próprio poder e autoridade. Tem hora que eu dou uma perdidinha aqui, tá, gente? É isso que Paulo diz. Nenhum homem se atreveria. É preciso a autoridade de Deus e o poder do Espírito Santo. E o Evangelho é pregado pela autoridade de Deus, no poder do Espírito Santo. Todos esses homens foram habilitados pelo Espírito Santo. Todos eles enfrentaram o mundo. Eles podiam fazer isso. Eles estavam cheios de Deus. Eles foram enviados ou autorizados por Deus, não por si mesmo ou outros homens. Ora, eles tinham o que o mundo não podia ter. Jesus disse que quando ele fosse embora, enviaria seu Espírito, o qual o mundo não podia receber. Isso é correto. O mundo ou os sistemas mundanos não poderão recebê-lo. É isso que a organização, é o sistema mundano. Mostre-me uma igreja do sistema mundano que seja cheia do Espírito Santo. Eu quero vê-la. Se você puder me mostrar uma igreja assim, você está encontrando um erro na palavra de Deus. Não, Senhor, nenhum desses mensageiros foi organizados, ou eles foram postos para fora, ou saíram, porque estavam convencidos do pecado da organização. Então, todo mensageiro verdadeiro de Deus, ele na realidade ele não estava na igreja, porque ele sabia que o sistema religioso já estava contaminado. Então, ele não tinha parte com essas organizações de igreja. Todo mensageiro de Deus verdadeiro. Tanto é que os homens verdadeiros de Deus, a maioria foi perseguida até a morte. Se eles foram perseguidos até a morte, é porque a própria igreja perseguiu ele e mataram eles. Porque eles eram ao contrário às coisas da igreja, das organizações. É isso que eu quero que vocês possam estar entendendo. Que a mensagem de Deus é contra esse sistema todo, essa organização de igreja, tudo. Ela não tem a palavra de Deus. É apenas uma loja, uma organização. Como pode o Espírito Santo estar na organização quando é a organização que toma o lugar do Espírito Santo? E as denominações tomam o lugar da palavra de Deus. Lembre-se, organização é morte. Não pode ser de outra forma. Se o mundo assume o comando, o Espírito se aparta. Se a política assume o comando, o Espírito se aparta. Se o Espírito não é sete espíritos, mas um, ele sempre será o mesmo e agirá do mesmo modo. É um Espírito em 7 mensageiros. Cada geração vai ser sempre o mesmo Espírito, que é um, mas vai ser 7 mensageiros, 7 homens diferentes.
terão o mesmo Espírito. Então, a pessoa que vai levar a mensagem de Deus, ela tem que ter o mesmo Espírito dos primeiros mensageiros. A mesma palavra terão o mesmo Espírito e a palavra, e todos de poder que eles tinham no Pentecostes, porque experiência ela será uma igreja pentecostal. E haverá línguas e interpretações, e profecia e cura. Deus terá no meio dela. Deus se declarará no meio dela, como sempre tem feito. Aleluia! E ela será inorganizada. Não esqueça disso. Agora, podemos ver que Jesus Cristo está se revelando através das eras, por seu Espírito, nos mensageiros. Eles são como foi Moisés para os filhos de Israel. Assim como ele teve a revelação para o seu dia, cada dia tem uma revelação. Para cada era tem uma revelação, tem um mensageiro. Para o seu dia, assim também cada mensageiro tem a revelação e o ministério de Deus para cada dia. Deste modo, como vemos que os mensageiros estão em sua mão, vemos o Senhor identificando-se com estes homens e condenando-lhes seu poder. Não é suficiente que ele tenha se associado com toda a igreja, porque toda a igreja é uma associação. O que vimos quando ele foi visto, então, entre os 7 candeeiros de ouro, tampouco é suficiente que sejamos o ministério quíntuplo de Efésios. 4 apóstolos, profeta, mestre, evangelista, pastores, porque em cada era da igreja se desencaminha e cada é apenas os leigos, mas o grupo de clérigos, os pastores, estão errados, tanto como as ovelhas. Então Deus se apresenta em cena como sumo sacerdote, como o sumo pastor nos ministérios desses 7 mensageiros, para conduzir seu povo de volta à verdade e ao absolutamente poder dessa verdade. Deus está em seu povo, todo o seu povo, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é de Deus. Ele é a palavra. Isso seria a palavra reconhecendo pelo povo. Porém, ele colocou uma liderança especial nesses homens, de sua própria escolha, e através do determinado conselho da sua vontade, eles parecem uma vez em cada era. E mesmo o mesmo Espírito neles que contraste é isso com a heresia de Roma. Eles têm um homem de sua própria escolha. Tá entendendo, gente? Geralmente, o próprio homem escolhe o homem, mas os homens de Deus, os mensageiros, foi Deus que escolheu eles. É isso que vocês têm que entender. E esse profeta que eu estou lendo, as 7 eras, ele chama William Marlon Branham. Quando ele nasceu, Deus visitou ele numa cabaninha e Deus falou com ele: quando você crescer,
você vai ter um ministério. Eu quero que você não beba, não fuma, não contamina seu corpo, porque você vai levar mensagem para rei, monarca, para toda parte do mundo. Então Deus escolhe o seu homem. Mas no tempo de religiosos, são os homens que escolhem seus papas, seus fulano de tal, mas Deus sempre tem um homem escolhido dele. É isso que vocês têm que atentar para isso. Sua própria escolha. Os homens escolhem. Após o outro, nenhum mostra o poder de Deus. Nenhum permanece sendo na palavra de Deus. Cada um diferindo do outro. Antes dele, acrescentando o que deseja, como se fora. Deus não está nisto, porém ele está em seu mensageiro. E aquele que teria a plenitude de Deus seguiria o mensageiro assim, como o mensageiro é um seguidor do Senhor pela sua palavra. O que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Apocalipse 3:1. Assim como esse mesmo Senhor identificou-se como homem na encarnação, ele novamente está identificando-se com o... Eu só quero falar com vocês aqui. Então, já que vocês estão vendo, o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Para começo de conversa, Deus sempre envia um mensageiro. O mensageiro, gente, é um profeta de cada geração, de cada era. E cada era tem um profeta de Deus. E é um profeta que traz a palavra de Deus. E esse profeta nosso, ele já faleceu, ele já morreu. Mas a mensagem dele está aqui, tanto é que eu estou lendo para vocês. A mensagem dele é viva até hoje. Ele já trouxe o ensinamento para nós, filhos de Deus, para que nós possamos chegar um pouquinho mais alto nas coisas corretas de Deus, para nós conseguir nossa salvação. Agora, a pessoa que está do lado de fora e ainda não sabe e não atentou que ela precisa ter uma mensagem do mensageiro, que é um profeta de Deus, que Deus revelou para ele trazer essa mensagem para nós, para tirar toda a contaminação desse mundo religioso. Se a pessoa não tiver isso, ela está perdida, meu querido. Primeira coisa que vocês têm que saber: o batismo correto é no nome do Senhor Jesus Cristo. As religiões não batizam no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você está na sua igreja, em qualquer lugar, se você não batizar no batismo do Senhor Jesus Cristo, você já não tem parte com o Senhor Jesus Cristo. Você já não tem o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, você precisa ser batizado no nome do Senhor Jesus. E as outras religiões, elas batizam no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São títulos, precisa ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Então só daí já dá para você ver que a maioria está errada. Sai perguntando aí nas religiões, ou talvez você está para você ver. Qual batismo você foi batizado? O batismo correto é no nome do Senhor Jesus. Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo seu já está errado. Para começo de conversa. Então buscai a verdade, e a verdade vos libertará. E aí depois Deus vai revelar para vocês. Porque a partir do momento que você crê e ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, ter um batismo verdadeiro, aí você vai começar a entender as coisas espirituais de Deus. Não adianta nada eu falar com você aí, meu querido, se você ainda puxou no seu coração que essa mensagem é verdadeira. Se você puxar no seu coração que essa mensagem é verdadeira, que só essa mensagem salva, que ela te dá vida eterna, você vai querer
com certeza batizar o batismo correto, que a maioria não tem o batismo correto. Aí sim, você batizando com o batismo correto, aí Deus vai começar a tratar com o seu espírito. O que significa isso? Você ou eu, tanto faz, muitas vezes a gente não consegue resolver uns problemas pequenos, como lidar com a nossa esposa, como lidar com o nosso vizinho, como lidar na nossa empresa. Como que você quer lidar com o Espírito Santo se você já tem um espírito já agressivo? Então você precisa ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para Jesus tirar aquele espírito seu que não tem muita paciência, que é um espírito ainda carnal, para depois Deus começar a se aproximar de você, para assim depois você ter o Espírito Santo. Então, precisa ser batizado correto. Talvez você deva falar assim, eu não consegui chegar nisso. Talvez porque você não tem um batismo correto. Aí sim você vai querer mais escutar as coisas de Deus, querer entender mais das coisas de Deus, ler mais, identificar mais. Aí sim você vai conhecer a verdade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O homem pelo seu Espírito, dentro do homem. Esses são meus, diz o Senhor. Os 7 mensageiros cheios do Espírito são do Senhor. Eles podem ser repudiados, eles podem ser questionados, realmente para mentes humanas, eles podem nem mesmo parecer qualificados. Entretanto, eles são os mensageiros para suas eras. Deus usou Abraão, ele mentiu. Ele usou Moisés, ele rebelou. Jonas, ele desobedeceu. Sansão, ele pecou. Davi, ele matou. Tá vendo os homens de Deus que Deus usou? Presta atenção aí. Ele também usou José. E aqueles que com defeito graves são muitos mais numerosos do que aqueles cujas histórias parecem ser perfeitas. Todos foram e são dele. Ninguém ousa negar isso. Eles o usou pelo e através do Espírito Santo que ele pôs dentro deles. Cada mensageiro dessa época, ninguém pode falar nada contra aqueles homens. Eles pecou? Claro que pecou. Teve o Davi que matou, mas foi tudo escolhido de Deus. Deus falou que ele era segundo o coração de Deus. Deus não erra, não. E os usou e através do Espírito Santo que ele pôs dentro deles para o seu próprio mestre. Eles permaneceram de pé ou caíram, e em todos eles foi cumprido a soberana vontade de Deus. Deixe que a história externa tente refutar tal coisa. Isso mesmo, assim permanece o Deus eterno, ainda anda entre os candeeiros de ouro e envia seus mensageiros pelo seu Espírito, com a palavra do povo de cada era, de cada momento, de cada século, tem um mensageiro. A denúncia, Apocalipse 3:1. Eu sei as tuas obras. Deus está falando que sabe as obras das igrejas, que elas não têm nada a ver com Deus. Que tens nomes de que vives e está morto. Você está na sua religião, só que a sua religião está morta. Apocalipse 3:2. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ora, eis aqui realmente
uma coisa muito estranha. Em cada era, até esse ponto, o Espírito tem, primeiramente, louvado os verdadeiros crentes e depois denunciado a falsa vinha, a falsa igreja. Ele está denunciando a falsa igreja. E quando eu puder denunciar aqui a falsa igreja, eu vou estar denunciando o motoqueiro iletrado, sem estudo, sem capacidade, pobre, mas está aqui tentando abrir seus olhos, seu coração do outro lado aí. Que Deus possa levar essa palavra ao seu coração, para que você conheça a verdade e ela possa te libertar. Porém, nesse período, há evidente tal desprezo, imoderado pelo Senhor. E sua palavra, que a mensagem inteira para esta quinta era soa como condenação. Condenação para esse mundo. Eu sei as tuas obras, que as obras foram estas, que subiram diante do Senhor e causou seu desagrado. Bem, você sabe, em cada era sobrepôs em cada parte a era seguinte, de modo que temos uma continuação das obras da quarta era para dentro da quinta era. Essas obras, como você está bem ciente, foram a liderança, primeiro, a liderança do Espírito Santo foi substituída por uma hierarquia humana. Então, para começar, a liderança do Espírito Santo, que ainda estava na igreja, ela foi substituída pela hierarquia humana. Tá vendo aí que já começou a sair fora as coisas de Deus das religiões? A pura palavra de Deus e seu benefício gratuito a todos os homens foi deposta por credos. Eles começaram a colocar credos, dogmas dentro das religiões. Dogmas, regras de igreja, etc. Aquele estatuto das igrejas lá, a minha igreja só pode fazer assim, assim, assado. Você acha que Deus está ali? O Espírito Santo está ali dentro? Para pensar aí do outro lado aí. Raciocina. Vamos ver se Deus abre sua mente aí, seu coração. Tomara que essa palavra chegue na mente de alguém aí. No nome do Senhor Jesus. Adoração no Espírito e os dons do Espírito e tudo o que pertence ao verdadeiro companheirismo comunitário dos santos foi lançado de lado pela liturgia e a adoração literal de ídolos, festas pagãs, etc. Festa junina, quadrilha, festa pagã, gente, na católica. A mariolatria estava assumindo um lugar maior na adoração cristã, até que ela realmente assumisse uma posição de divindade e o Filho fosse tirado de sua plenitude, posição de ser tudo para ser subordinado a um homem chamado Papa. Então tirou Deus para colocar um homem lá chamado Papa. Então a igreja tirou Deus lá de dentro e colocou o Papa. E você está saudando o Papa, que se denominou o Vigário de Cristo. Meu Deus do céu, ajuda essas pessoas a ver isso, meu Pai.
Eu vou fazer uma oração tremenda aqui, que se Deus quiser, alguém que está vendo essa live aí, Deus vai tocar no coração dele, não é possível. Tanta revelação que Deus está dando aqui pra gente hoje, que até eu estou abismado. Alguém tem que ver isso, não é possível, essa palavra não pode voltar vazia, não. Ô, Neguinha, me dá uma água lá, fazer um favor. Não estou muito agarrada. Uma água você não pode me dar? Não, eu posso. Aqui, ó, por gentileza. Dá uma chegadinha aqui que eu te dou. Com preta, por gentileza. Vem cá, preta, Aqui, ó, coloca aqui. Tá, por gentileza. Aí, obrigado. Já tá acabando aqui, o TikTok tá acabando. Arraste a peça e para seu lugar. Então eu vou tentar, porque o TikTok já tá dando 1 hora aqui, não tem como eu continuar. Eu vou tentar ver se eu consigo terminar pelo menos essa página aqui para nós encerrar. Aqueles que combateram essa terrível igreja anticristã foram destruídos. Os homens de Deus foram todos mortos. Aqueles que permaneceram com ela chamam-se como joguetes de igreja, que fosse camponeses ou reis, suas vidas não eram propriedade deles, e tampouco suas vidas eram de Cristo, mas eles permaneciam corpo, alma e espírito, a igreja de Roma. Eles falavam acerca do sangue de Cristo, contudo, compravam sua salvação com dinheiro e comprava o perdão dos pecados com ouro ou com penitências, os quais ricos dentro eles encontraram sua situação feliz quando o Papa Leão X lhes permitiu comprar indulgências pelos pecados ainda não cometidos, de modo que podiam com tranquilidade de consciência planejar seus crimes terríveis e depois passar a executá-los, sabendo que o Papa já tinha perdoado seus pecados. E quem perdoa é só Deus, tá? Não é Papa, não. Então já estava tudo errado. E ainda por isso que a igreja ficou rica. Porque eles chegavam com o dinheiro e mandavam tirar o pecado deles e achavam que o homem ia tirar o pecado deles. Quem só tira o pecado da pessoa é só Deus, tá? E a palavra de Deus era afastada deles. Portanto, quem podia conhecer a verdade? As pessoas estavam encerradas num calabouço da igreja romana, aguardando a morte. Após a morte, o juízo, mas a grande prostituta embriagada com o sangue dos martírios e sem nenhuma preocupação de juízo, cambaleando selvagemente, continuou a matar homens, tanto como morte espiritual como morte física. Eram os religiosos daquele tempo. E agora você acha que eles não matam do mesmo jeito? Não. Hoje eles não mandam para a cova do leão, não. Hoje só dele não batizar você com o batismo correto, ele já está te matando. Porque se você achar que você está correto na sua religião e não ter o batismo correto, você já não tem sua salvação. Então, lá atrás eles matavam na cova dos leões, perseguiam os crentes, os homens de Deus, e agora eles estão matando agora na própria religião. A religião é a que mais mata. Se você não sabe. Eu não vou continuar aqui no TikTok, não, já deu 1 hora. Eu vou só encerrar aqui no Instagram. Vou continuar essa parte aqui, que falta metade da folha para encerrar. Uai, voltou? Entendi, não.
Agora, no final da quarta era, o que seria o começo da quinta era? Também a invasão do Constantinopla, seus turcos, enviou os sábios eruditos do leste com seus manuscritos gregos para o oeste. A pureza da palavra e os ensinamentos de verdadeiros crentes foram assim discernidas, e não somente esses excelentes mestres foram de grande importância, mas também foi descoberta a invasão do que tornou-se a base de nossa impressora modernas, facilitando a produção de livros. Desse modo, vemos que a grande fome e demanda da Bíblia puderam ser satisfeitas. Deus levantou muitos homens poderosos, dentre os quais Lutero foi apenas um, Calvino e Zwinglio foram dois outros luminares. E além desses homens, o que aconteceu ali, gente? Escureceu ali. Muitos, mas que não são tão bem conhecidos. Entretanto, embora tudo isso não fosse em vão, a poderosa obra de Deus foi realmente impedida por esses mesmos homens. Primeiro, eles não se ocuparam ao casamento, igreja e Estado do Concílio de Nicéia. Porém, na verdade, adoraram essa união, a defesa do Evangelho pelo Estado foi bem recebida, embora não houvesse nenhuma palavra para isso. E embora possamos ver a cólera do homem redundando em louvor a Deus. Em tais eventos, como Henrique VIII, aceitando a reforma e a rejeição da autoridade papal. Isso foi uma sombra remota da verdade do Pentecoste e da proteção de um Deus onipotente. Apesar do constante ensinamento de Lutero contra a interferência externa em assuntos da igreja local, ele não conseguiu remover das mentes dos homens o conceito bispo. Então eu vou encerrar por aqui. Lá no TikTok parece que já terminou. Eu estou terminando agora na página 226. Na realidade eu terminei na 225. Na próxima eu vou ler 226. Então eu acho que essa aqui é a parte 200, é a parte 24ª. 7 eras da igreja, essa aqui é a 24ª parte. Então, eu vou despedir de vocês aí no Instagram, o TikTok já encerrou. Se por acaso vocês querem acompanhar na íntegra, eu tenho essas minhas lives todas salvas lá no YouTube. Lá no YouTube é Toninho Motoboy Expresso. Essas 7 eras da mensagem, eu tenho ela desde o início. E essa parte agora que eu vou jogar no YouTube, depois que terminar aí, eu devo jogar, ela já vai ser a 24ª parte. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, Deus os abençoe. Que Deus possa iluminar vocês aí, que a verdade entre os seus corações. Então, uma boa noite, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vou encerrar a live. Fica com Deus.